galera! Hoje é dia de pontuação. Vamos corrigir nossa listinha. Já tá com a sua na mão? Vambora? Se liga aí na tela. Questão número 1. O texto acima é originalmente escrito sem os sinais de pontuação. Possibilidade autorizada pela liberdade poética, né? Liberdade, ou a gente pode chamar também de licença poética, não tem problema. Caso queiramos pontuá-lo, é incorreto colocar letra A, vírgula depois de sabido. Vamos ver? Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas, então aqui, a gente poderia botar uma vírgula aqui? Acho que sim, né? Tranquilo, porque vem uma oração adversativa na sequência, é até no caso obrigatório. 2 pontos depois de dias, ó. Dizem todos os dias. 2 pontos. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Cabe, né? Porque a gente está iniciando aqui a declaração. Vírgula depois de brasileira, seria aqui, ó. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira, vírgula, dizem todos os dias. Opa, essa aqui não dá. Por quê? O bom negro e o bom branco da nação brasileira são o sujeito do verbo dizer. E a gente sabe que não pode separar o sujeito do verbo com vírgula. Isso aqui já é o GABA, letra C. Vírgulas intercalando a palavra camarada. Com certeza, um vocativo deveria vir sim separado por vírgula. Então a única que não poderia é a letra C. Beleza? 2. Assinale a opção que traz uma justificativa correta para o uso das vírgulas nos trechos abaixo. Letra A. Antes do filme, vírgula, lançado no ano passado, vírgula, quase ninguém conhecia a história de Salomão Northup. As vírgulas são obrigatórias, já que foram utilizadas para separar um adjunto adverbial de tempo. Um adjunto adverbial de tempo seria aqui, né? Antes do filme, vírgula, lançado no ano passado. Na verdade, nós temos aqui uma oração, né? Uma oração reduzida de particípio que está intercalada. Ela até dá uma noção de tempo, mas ela não é um adjunto adverbial de tempo. Vamos ver a próxima. B. 1 século e meio de abolição é pouco tempo, vírgula, mesmo para países jovens como Estados Unidos e Brasil. A vírgula é facultativa, pois separa uma circunstância adverbial de lugar que se encontra ao final de um período. Então, essa vírgula, ela não é obrigatória não, porque eu tenho a oração principal vindo antes da subordinada. Porém, aqui não tem a circunstância adverbial de lugar em final de período, não tem nada a ver. E nem quando tem, se torna obrigatório. Essa vírgula entrou aqui para separar orações subordinadas, né? Nós tivemos uma concessiva aqui. Ainda que para países como Estados Unidos e Brasil e tal. Nossa, a justificativa está falhada. C. Patrícia estudou a vida de Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde, líder abolicionista morto em 6 de março de 1914. As vírgulas foram usadas para separar um aposto. Tá aqui, né? O Chico da Matilde está entre vírgulas porque é um aposto de Francisco, explicando quem é esse Francisco José do Nascimento aí. Bom, essa parece certa. D. Influenciado pela insurreição dos jangadeiros, o Ceará aboliu a escravidão em 1884. A vírgula marca a separação de uma oração reduzida substantiva de sua principal. Até é isso mesmo, eu tenho aqui uma reduzida e aqui uma principal, mas a vírgula não é porque ela é reduzida, a vírgula é porque a oração subordinada veio na frente da principal. Então não também. Deixa eu ver se tem letra E. Não, só até a D, vamos ficar com a C mesmo. Padrão, separou um aposto. Um aposto explicativo. 3. Leia os versos abaixo e assinale a alternativa que apresenta o mesmo emprego das vírgulas no primeiro verso. Torce, aprimora, alteia. Lima a frase e enfim. Quer dizer, temos aí orações coordenadas assindéticas, né? Em qual opção a gente vai ter a mesma coisa? Letra A. E, ao vir do sol. Aí aqui eu já tenho um termo intercalado. Já rala. B. O alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Nós temos aqui funções sintáticas iguais. Temos aqui o termo deslocado, né? Prefiro o ônix. Vamos dar uma olhadinha nas próximas. A gente acha uma mais parecida aqui com orações mesmo, né? Verbos sendo separados sem conectivo. Letra C. Acendeu um cigarro, cruzou as pernas e estalou as unhas. Essa tá interessante. D. Uns diziam que se matou, outros que fora para o Acre. Então, eu estou separando orações aqui
E tem um termo elíptico aqui. Outros diziam, né? Mocidade ociosa, velhice vergonhosa. Então, tanto a letra B quanto a letra E trazem separações aqui, né, sem conectivo, mas não de orações, de termos, no geral. A única que traz separação de orações, igualzinho ali ao primeiro verso, é a letra C. Pode marcar. Só marcar. 4. A alternativa que apresenta trecho corretamente pontuado é... Letra A. A intensa exploração de recursos naturais constitui não posso. A intensa exploração é o sujeito, constitui é o verbo, então essa vírgula não poderia estar aqui. B. Esperança discordou da decisão do chefe, vírgula, e pediu demissão do cargo. Também não posso. Só uso vírgula antes do esse, por acaso eu tiver sujeitos diferentes, né? Aqui quem discordou foi Esperança, quem pediu foi Esperança também. C. Dona Elza pediu ao diretor do colégio, não podemos separar o verbo do objeto com uma vírgula. Tá errado. D. Os animais que se alimentam de carne chamam-se carnívoros. Olha aí, ó. Frase da nossa aula. Os animais que se alimentam de carne chamam-se carnívoros não poderia estar entre vírgulas, né? Porque a gente só coloca entre vírgulas a oração adjetiva que se refere a todos os animais, no caso aqui, todos daquele termo anterior. Como eu estou falando que só os que comem carne são carnívoros, é restritiva, sem vírgula. Letra E. Van Gogh, que pintou quadros hoje muito valiosos, morreu na miséria. Aí tudo bem, tem aqui uma característica essencial de Van Gogh, né? Explicativa, letra E. Show, só marcar. 5. Assinale a opção na qual a vírgula foi empregada pelo mesmo motivo de sua ocorrência no trecho. Quando menino, a poesia me assustava. Nós temos aqui uma noção adverbial de tempo, né? E ela veio antes da oração principal. É isso que tem que acontecer também. Letra A. Casas mal assombradas onde monstros tentaram evocar uma reação de rejeição. Aqui a oração é adjetiva, que a gente nota pelo pronome relativo. Casas nas quais, né? Então, é diferente esse motivo dessa vírgula. B. Quem quase passou ainda estuda. Quem quase morreu ainda está vivo. Então, eu tenho a separação de duas orações aqui coordenadas assindéticas. Elas são independentes, né? Nenhuma cumpre função sintática em relação à outra. C. A paixão queima, o amor enlouquece, o desejo trai. Mais uma vez, coordenadas assindéticas. D. Não queria aprender a contar sílabas, queria ser verso livre. Coordenadas assindéticas. E letra E. Para descobrir, os pesquisadores... Aqui, tá aqui nosso GABA, ó. Oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. E aqui a principal. Então, quando a subordinada vem na frente da principal, quando a subordinada vem na frente da principal. Separaremos com vírgula, obrigatoriamente. Número 6. Relacione as colunas quanto à justificativa da pontuação. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Número 1. Para digerir o saber, é necessário que ele seja devorado com apetite. 2. O papel, explicam os cientistas, amarela com o tempo por causa de uma substância chamada lignina. 3. O Rio São Francisco permite a agricultura em suas margens, irriga terras distantes. Então, vamos aqui. Oração assindética. Qual foi aquela que não teve conectivo mesmo? A 3, né? O rio são de agricultura, barra, irriga terras. Elas não têm subordinação uma com a outra, são independentes e não teve conectivo. Então, vou botar aqui, ó, 3. Depois, oração intercalada. Foi a 2, né? Porque a oração principal tá aqui, ó. O papel... E por último, a oração adverbial reduzida é aqui, né? Ó, para digerir, reduzida de infinitivo. 3, 2, 1, gabarito, letra D. 7. Assinale a alternativa em que há erro no emprego da vírgula. Letra A. Carla, leia o primeiro parágrafo para nós. Tá ok, separei o vocativo com vírgula, padrão. B. Isabel, aluna aplicada do 3º ano, faltou aula de cálculo. Certinho, tenho aqui a separação por 2 vírgulas de um aposto, explicativo, né, explicando quem é Isabel. C. Belo Horizonte, vírgula, 13 de abril de 2015. Padrão, separamos local de data. D. Márcia trouxe para a sala de aula seus cadernos, livros, réguas, lápis e borracha.
Tranquilo também, né? Porque são termos de mesma função sintática. Ela trouxe o quê? Cadernos, livros, réguas, lápis e borracha. Objeto direto, objeto direto, objeto direto, objeto direto. Certinho, só restou a letra E. Márcia comprou os últimos livros da livraria virtual. Mas olha, Márcia, vírgula. Se eu estivesse falando com ela, é Márcia, comprou, aí já não deu aqui mesmo. Porque aqui dava até pra gente forçar um vocativo, mas aqui não. Separar o verbo do objeto ou o verbo do sujeito não rola. Então, só marcar a letra E. 8. De acordo com o significado de cada sentença, marque a opção que apresenta erro em relação à presença ou ausência da vírgula. Erro, mais uma vez, né? Letra A. Eu, que não sou o dono da verdade, sei que o senhor está certo. Nós temos aqui uma subordinada adjetiva, né? Eu, o qual não sou o dono da verdade, com uma característica essencial do termo. Deveria ter uma vírgula aqui. Duas, na verdade, né? Vamos só conferir os outros. Maria foi a pessoa rara que escolheu a casa dos pais. Meu avô Tobias, que foi meu modelo de pai, faleceu quando eu era menino. Dona Georgina, que dedicou-se inteiramente ao trabalho aos outros. Era muito respeitada pelos mais novos da família. Tranquilo também, né? Porque a oração principal é Dona Georgina, era muito respeitada. Letra A mesmo, faltaram duas vírgulas, né? É uma característica essencial. Assim como o meu modelo de pai é essencial do vô Tobias. Entra mais como explicação do que como restrição. 9. Leia e observe o emprego das vírgulas. O dicionário, vírgula, que é conhecido como pai dos burros, vírgula, é verdadeiramente uma grande ferramenta de consulta. Ele traz o significado das palavras, vírgula, esclarece sobre a regência dos verbos, vírgula, menciona a classe gramatical, vírgula, apresenta inúmeros exemplos de frases e traz até a etimologia dos vocábulos. Sempre que precisamos de uma boa ferramenta de consulta, é a ele que devemos recorrer. No texto acima, não há vírgula, separando o quê? Adjunto adverbial. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui é uma oração adjetiva, explicativa. Então, acima das palavras, é coordenada sindética, coordenada sindética, coordenada sindética, coordenada sindética aditiva. Sempre que precisamos de uma boa ferramenta de consulta, vírgula, ele que temos de correr, aqui eu tenho uma subordinada adverbial temporal antecedendo a oração principal. Então, acho que esse já é o gabarito mesmo, ó. Coordenada tem, subordinada adverbial tem, adjetiva explicativa tem. Só não tem nenhum adjunto adverbial pra gente separar. Ainda bem. Número 10. Observe o uso da vírgula nos trechos abaixo destacados. Uma análise correta que ele vai querer, hein? Vamos ver aqui. Vamos direto aqui para as alternativas, para a gente ir voltando de acordo com o que ele está afirmando. No fragmento 1, o uso da vírgula é facultativo, tendo em vista que introduz uma oração coordenada sindética aditiva. Vamos ver. O tempo passa, vírgula, e com ele os sinais da idade vão se atrapalhando. Então, aqui não tem nada de facultativo. Essa vírgula não era para estar aí. Ela está equivocadíssima. 2, ou melhor, letra B. A vírgula foi utilizada nos excertos 2 e 3 pelo mesmo motivo, isolar termos explicativos. Deixa eu ver, número 2. Ficam estampados em nossa pele e rostos na forma. Termos explicativos não, né? Nós temos um termo deslocado aqui. Depois, o 3, ó. Eles verificaram que, quanto mais velha a pessoa, menor era a atividade de suas mitocôndrias. Não tem nada de explicação por enquanto aqui não. Tem mesmo elementos intercalados, fora do lugar. C. O uso da vírgula em 4 justifica-se pela presença de um termo interferente. Essa queda, porém, era esperada. Não, também eu só tenho aqui uma oração deslocada. D. A presença da oração subordinada adverbial no fragmento 5 justifica o uso da vírgula. Era esperada, já que há décadas há redução da capacidade da geração de energia. É isso aí. A única correta é a letra D. Tá separado aqui porque a gente tem uma oração subordinada adverbial causal. Só por isso. E essa sempre vem com vírgula, né? Letra D. (11) Assinale a alternativa cujo emprego da vírgula está de acordo com a norma padrão. Letra A. Espectadores inquietos aguardavam o início do espetáculo. Essa não tem nenhum problema. Colocamos aqui o predicativo, né?
suave, entre duas vírgulas. Agora, aqui não pode, ó, que botou uma vírgula só. Essa tá fora. Essa também não. Essa também não pode, que eu estaria separando o verbo do objeto, também não pode. Os espectadores inquietos, vírgula, aguardavam vírgula, também não rola. Estou separando o sujeito do verbo e o verbo do objeto. Letra A. Só marcar. Como vocês podem ver, as questões são bem parecidas, né? A abordagem. 12. Assinale a alternativa em que a vírgula é empregada pelo mesmo motivo da utilizada no exemplo abaixo. Quando chega, vírgula, ocupa um espaço danado. Bom, o exemplo abaixo se trata de uma oração subordinada adverbial que veio antes da principal. Vamos ver onde vai ter isso também. Letra A. Ando por aí feliz da vida e nem sei que estou nesse estado. Ando por aí, coordenada sindética, feliz da vida e nem sei, coordenada sindética também. B. Não dura para sempre, mas dura um tempinho. Coordenada sindética é adversativa, tem que ser separada. Nossa, como eu fui feliz naquela época. Separei uma interjeição. Se chamar a atenção, não é ela. Opa! Subordinada adverbial antes, principal depois. Esse é o GABA. Igualzinho lá em cima. Só que ela era temporal, né? E aqui na alternativa foi condicional. 13. As alternativas abaixo mostram um trecho de uma notícia publicada no Valor Econômico em 4 de 3 de 2016, transcritos com pontuações diferentes. Assinale a única que está rigorosamente correta quanto aos sinais de pontuação. Letra A. Por ser majoritariamente exportadora, a indústria brasileira de celulose escapou dos efeitos negativos, vírgula, da crise doméstica. Não tem necessidade dessa vírgula aqui, não tem motivo nenhum que justifique a presença dela. Letra B. E, ao que tudo indica, faltou uma vírgulazinha aqui, hein? A oração é, e também passará, aí houve esse anexo aqui, né? Como se ele viesse entre parênteses, faltou a primeira vírgula ali. C. Embora a Europa ainda seja o principal mercado, vírgula, a China já é o maior comprador individual de celulose do país. Tranquilo. Temos aqui uma oração concessiva, né? Que é adverbial, e ela veio antes da principal, por isso que tem vírgula. Tá certo. D. Essa blindagem à celulose deve-se ao fato que lá. Não pode separar o sujeito do verbo. Letra E. A celulose brasileira é usada principalmente. Faltou aqui uma vírgula também. Vamos ficar mesmo com a letra C, que é a única que está certinha. Beleza, galera? Essa foi a nossa folhinha de pontuação. Não é uma matéria curta, né? Pelo contrário, tem muitas regrinhas, tem muita coisa. Mas como você pode ver, a abordagem das questões geralmente segue um padrão bem similar, bem parecido uma com a outra. Aqui teve questão de vários tipos de concursos diferentes, mas a vibe não muda muito. É mais assim, encontrar uma vírgula que foi usada pelo mesmo motivo ou dizer se precisa ou não colocar uma vírgula. Então, estude bastante, não desista da matéria porque ela não desiste de você. E até a próxima, não tem jeito, já sabe. Beijo!